Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Comentário. Boa noite, Pierre, Eric, Renata, Lari. Acho que nossa convidada já está aqui. Já, inclusive, já até pediu aqui a solicitação. Vou aceitar. Ué, será que não foi? Isa, eu aceitei aqui, mas não apareceu nada. Será que não apareceu para você? Será que não aceitou? Será que eu não aceitei sem querer? Oi, Dri, boa noite. Ah, agora tá aparecendo aqui, tá aguardando. Antes não apareceu. Ah, agora foi. Boa. Tudo bom, Izzy? Tudo, e você? Tudo bom? Consegue me ver e me ouvir bem? Consigo também para você? Ah, tudo perfeito. Izzy, eu já tô íntima, né? Já tô aqui Tá íntima, Izzy, ótimo. minha amiga há muitos anos. Mas é isso, vai ser uma conversa entre amigas, é assim que eu gosto. Com certeza. Bom, gente, boa noite a todo mundo que está entrando, né? Tô vendo que tem algumas pessoas já chegando por aqui. A Renata aí falando Izzy porque já ficamos íntimas. A Renata também está no grupo das amigas. Isso aí, isso aí. Fizemos todos esse network. Então, boa noite a todos que estão chegando. Estamos em mais uma live da Soperge, hoje com o tema Valores e Preconceito LGBT no rugby brasileiro. E contamos aqui com a presença ilustre de Isadora Cerulo. É assim que se pronuncia? Isso, cerulo, perfeito. Mais conhecida como Izzy aqui para nós mais íntimos. E vamos falar um pouquinho hoje sobre essa temática que é tão importante da gente debater, né, e discutir sempre, para sempre trazer à tona, para a gente naturalizar cada vez mais algo que é natural, né? Então a gente precisa realmente falar sobre isso, né, explorar esses assuntos, né, adentrar um pouquinho mais. E eu vou deixar você se apresentar, né? Eu pedi para você uma breve apresentação, mas eu acho que é muito mais fácil você falar sobre si mesma, né? Então eu vou deixar você se apresentar para todo mundo que está chegando aí. Boa. Para quem não me conhece, sou a Izzy, sou atualmente co-capitã da seleção feminina de rugby. Estou na seleção faz já 6 anos, um pouco mais agora. E eu nasci nos Estados Unidos, então talvez vai escapar um sotaquezinho aí, mas meus dois pais são brasileiros e em 2014 eu decidi mudar minha vida por inteira. Eu estava estudando para entrar na escola de medicina e surgiu uma chamada aberta da confederação procurando atletas morando fora do Brasil. Entrei em contato e coisas fluíram rapidamente. E decidi largar o plano de medicina e seguir para o rugby e me tornar atleta profissional. Então, foi tudo muito rápido. Aí, em 2014, em julho, eu me mudei para o Brasil e tive 2 anos para me tornar atleta de alto rendimento, disputar aí uma vaga no time olímpico e consegui. Eu disputei o Brasil no Rio 2016.
Talvez eu sou conhecida por outro, não meus feitos dentro de campo, mas também rolou um pedido de casamento lá. Provavelmente a gente vai falar sobre isso. E daí são, Uhum. desde que entrei na seleção, disputei Jogos Pan-Americanos, ganhamos uma medalha de bronze em 2015, vários sul-americanos. O time, a seleção feminina é invicta na América do Sul, nos sul-americanos, então isso é uma grande conquista nossa. E também, agora também estamos já classificadas para o Tóquio 2021. Então, Olha que maravilha. então estamos aí na luta e daí eu faço também parte da comissão de atletas da confederação. Eu sou treinadora, eu dou treino para o Rugby USP e também eu Uhum. atualmente, bem recentemente, virei embaixadora do Athlete Ally, que é uma organização dos Estados Uhum. Unidos que luta pela inclusão e diversidade no Olha que esporte. legal. Então, é isso, estamos tentando, né? Essa vida de atleta não é só o que a gente faz dentro de campo, mas como poder. Exatamente. É o que a gente faz diariamente em todos os lugares, né? Isso. Easy, mas antes de você então surgir essa oportunidade, né, de você tentar entrar no alto rendimento, você já era ativa no rugby, você já participava ativamente desse esporte. Sim, eu conheci o rugby no meu segundo ano da faculdade, então meio tarde. Eu conheci o rugby com 19 anos. Eu joguei futebol minha vida inteira. Então, filha de pais brasileiros, assim que eu comecei a caminhar, tinha bola de futebol no pé. E meu pai me levava para Sou desse jogar. time. É isso, é ótimo. E eu tenho três irmãos, então era mais fácil a turminha jogar junto. E meus pais eram bem progressistas nesse sentido de ela vai jogar com os meninos, não tem problema nenhum. Uhum, E daí fui jogando, gostava muito, mas nos Estados Unidos tem muita bolsa também para estudar através do esporte. Meus pais falaram: não, sim. você não vai usar o esporte assim, você vai estudar e entrar por mérito acadêmico na universidade e jogar Uhum, assim. Esporte é para diversão, mas você tem capacidade para se dedicar a outras coisas. Então, e sem juízo de uhum. valor também, era só investimos muito na sua educação, então, por favor, siga nisso. Cumpra essa meta. Então essa conversa de como isso ia mudar, então, surgiu essa proposta, eu vou me mudar para o Brasil, foi interessante na época. Mas eu conheci o rugby com 19 anos, e daí eu já Uhum, estava jogando, uhum. e quando surgiu essa possibilidade. Aham, aham, ótimo. E o que que te fez então, talvez, né, falar, acho que já foi como hobby, né, já foi como lazer, agora eu acho que eu quero ser atleta de alto rendimento. Foi um pouco de. Eu queria me melhorar no esporte. Eu entrei, a gente fala que aquele bichinho do rugby te pica e você nunca mais quer largar o esporte. Você se apaixona pelo rugby. E isso aconteceu comigo. Eu fui assistir uma partida do meu amigo e eu nunca tinha conhecido o rugby. E eu achei muito interessante. E daí a capitã do time feminino me viu. Eu tava sozinha na arquibancada também, mas tipo torcendo e me empolgando. E eu falei, nunca. Você parece que você joga alguma coisa, mas eu nunca te vi num treino de rugby. Você deveria tentar. Eu falei, pode ser. E daí eu fui, Por que não? por que não? Foi bem nesse sentido de, tá bom, tenho um tempo livre e vamos lá. E daí me apaixonei loucamente pelo esporte, era uma coisa que estava faltando na minha vida e eu não sabia. Então, eu jogava futebol, mas o rugby permite esse uso do corpo, permite essa agressividade que em outros esportes e também na sociedade é muito tabu para uma mulher, uma menina ser agressiva, se expressar nesse jeito. No rugby é valorizado você ser forte, você sair desse padrão Sim. do feminino delicado e realmente colocar seu corpo na Uhum. linha, assim, pelo time. E foi a primeira vez que eu fazia parte de uma coisa assim e que era, sabe, um espaço também, não sei, meio subversivo, cheio de gente bem diferente de que eu já tinha convivido antes. Então, para mim, foram um conjunto de fatores que me fez apaixonar pelo esporte. E daí, dentro disso, eu Uhum. gostava muito, então comecei a me dedicar muito mais para me desenvolver como atleta. Eu queria ser melhor naquilo. Sim. Então, Uhum. então fui buscando oportunidade para me melhorar, buscava assim treino extra, conversava com minha treinadora o que eu precisava fazer para
jogar em outras posições no campo, tocar mais na bola. Então, coisas assim, de eu jogar rugby de 15, então tem muitas pessoas em campo e às vezes a bola passa por sua mão um pouquinho. Nem encosta. Às vezes. Daí eu como entra Uhum. nessas posições que são mais de playmaker, de quem vai distribuir bola. E daí eu fui me desenvolvendo assim. E daí até fiz um treino assim convocado no Centro Olímpico nos Estados Unidos com o treinador da seleção e foi meu primeiro contato com alto rendimento, de isso existe, sabe? Era meu primeiro contato de atleta cuida de alimentação, atleta tem essa rotina, atleta Uhum. faz tudo isso além de só aparecer para jogar. E eu fiquei com isso na cabeça, de nossa, que legal, isso é possível, tenho. Achei que fosse só o dia, né? Tipo, e o rugby existe nesse nível, então eu até sentei nisso por uns meses, falei, não, eu vou ser adulta, eu vou ter uma carreira em medicina e rugby vai ser diversão. E chegou num ponto em que Uhum. eu percebi que ia ser um grande arrependimento não tentar. Então eu falei, eu pelo menos Sim. vou tentar, né? Se dá errado, se não dá certo, eu volto e eu faço medicina. Mas daí eu pulei Olha, muito fundo. ótimo pensamento alternativo. Foi tipo, para pelo menos apresentar esse plano B para os meus pais, né? De, não sou louca, mas eu tenho um Sim, plano. sim. Então acabou fluindo de uma forma muito natural, né? Essa profissionalização, né, do esporte. Sim, no momento em que eu vim para o Brasil fazer minha seletiva, finalmente chegou nesse ponto, foi tudo muito rápido. Eu cheguei no final de abril de 2014, daí foi algumas semanas de treino e daí fiz uma viagem com o time de desenvolvimento, como joga contra o time B da Inglaterra e vê se você consegue fazer uma coisa. Aham. Tipo, um teste mesmo. E, e daí, Sim. depois disso, de jogar 3 torneios, que foram meus primeiros torneios internacionais, assinei um contrato, voltei para os Estados Unidos para arrumar minha vida, né? Me despedir do trabalho, tirar minhas coisas de uma cidade, voltar, meio que enfiar as coisas na casa dos meus pais e me mudar para o Brasil. Então, foi muito rápido Uhum. mesmo. Sim. A Renata, ela perguntou, vou voltar numa pergunta que ela tinha feito lá antes, mas tá começando a entrar um monte de pergunta, eu vou acabar perdendo. Peraí. Ela tinha perguntado mais lá em cima se, mesmo no alto rendimento, você consegue ainda se divertir, né, com o rugby, ainda consegue ter esses momentos de diversão. E como seus pais reagiram a essa decisão de, opa, vou para o Brasil, vou jogar alto rendimento, e é isso. Beijo, abraço e sucesso. Profissional, porque é aquilo que faz tudo valer a pena. Se a gente não tá se divertindo, é algo que começa a pesar e você não vai conseguir ultrapassar aqueles limites que são necessários para serem ultrapassados para evoluir dentro do esporte. Nesse nível principalmente. Uhum. Então, mas aí você vai redefinindo, ressignificando o que é essa diversão. Porque a gente faz muita repetição, muita análise, muitas críticas, autocrítica e também análises vindo de fora. Então, é tudo muito é, observado e criticado, de um sentido que precisamos evoluir, buscar evoluir sempre. Então, os momentos de Uhum. diversão é dentro dessa busca pela excelência, é enxergar aquilo que te faz sorrir mesmo. Então, para mim, são momentos em campo, mesmo quando a gente faz alguma coisa que fala, nossa, foi bonito. Aquilo é divertido, aquilo você toma uma decisão, tem essa coesão com o time e você fala, nossa, foi bonito. E eu sorrio porque é a Uhum. sensação mesmo de você fazer alguma coisa e sair bem daquilo, nem tanto pelo resultado, mas é uma sensação Sim. de conseguir fazer Ter uma satisfação, né? isso. Então, alguém pode achar, fazer 1000 passes um dia vai ser chato. Mas consegue ser divertido quando começa a acertar e você faz tantas vezes muito bem e aquilo começa. Não é só chato fazer tantas vezes. É divertido também buscar a satisfação. Então, é Uhum. buscar aquelas diversões meio sutis às vezes, mas no fundo precisa ser aquilo Sim. que nunca sai, porque
porque daí não faz mais sentido. Perde a essência, né? Exato. E daí, como meus pais reagiram, no início eles temeram pela minha saúde mental. Foi que você tá pensando? Mas eu conto rindo agora, porque agora eles são meus maiores fãs. Sempre, mesmo quando eu embarquei nessa jornada, eu sabia que se alguma coisa estava caindo para os lados, eu sabia, e, sem sombra de dúvida que eles iam me ajudar a França. Então, saber que eles sempre estavam lá com minha primeira rede de apoio foi essencial. Então, no início foi meio difícil, foi meio tenso, porque meus pais saíram do Aham. Brasil no final da ditadura militar. A realidade é essa, Hum, de eles sim. abrirem mão do país deles e deixar a família para trás para vir para o Brasil para cumprir, para estudar mais, né? Fazer graduação, pós-graduação e construir o sucesso deles aqui. Daí eu e meus irmãos nascemos aqui e eles estão aqui faz muito mais anos do que eles viviam no Brasil. Então, para eu chegar e falar, eu quero me mudar para o Brasil, que você está louco? O que você está pensando? Porque na cabeça deles não tinha nada lá para eles mais. E como eu, que nunca tinha morado no Sim. Brasil, ia conseguir ir para lá e me sentir bem e segura para trás tudo que eles lutaram muito para conquistar para mim, ia deixar isso e voltar para o país que não deu tanta coisa para eles assim. Então, foi assim, essas conversas de você não conhece o Brasil, você não sabe o que a gente passou. E meio que eles não queriam também descarregar tudo isso em cima de mim, mas só por Sim. alto falando que o Brasil tem uma história complicada e não sabemos como pais Mais difícil. não é para iniciantes, eu falo isso. E, e eles estavam preocupados que eu ia ter muita dificuldade, que o Brasil não ia ser meio cruel para mim. Então, mas eu sabia também, além do esporte, eu Uhum. queria também descobrir e também me conectar com minha identidade latina, minha identidade. Então, para mim, esse processo também foi muito Sim. importante de receber muitas entrevistas no início, no ciclo pré-Rio 2016, de ai, o que te faz brasileira? Por que você é brasileira? Meio me interrogando de prova a sua brasilidade pra Aham. gente. E eu ficava sem saber responder, sabe? Que é um processo de descoberta de identidade, de se conectar com um país, Sim. mas a sensação de estar em casa quando eu estou em São Paulo é uma sensação muito boa. E eu sei que agora eu tenho dois Aham. lares em dois países. E é Uhum. assim, é um Uhum. processo. Mas agora meus Se sente pais. acolhida nos dois, né? Exato. Mas agora meus pais, eles botam despertador para assistir jogo em qualquer fuso horário. Eles são os primeiros que. Uhum. Muito bom, Izzy. A Adriana, ela perguntou se durante todo esse processo, né, que você passou, tanto, né, da vinda para cá, você teve algum acompanhamento psicológico ou se no próprio esporte tinha essa possibilidade. Você me escutou, Izzy? Teve acompanhamento com uma psicóloga que era no Centro Olímpico lá em São Paulo. E agora, daí foram alguns anos disso, quando eu entrei, acho que já estava no processo, e daí eu me inteirei ao grupo de fazer esse acompanhamento de grupo. E também agora faz alguns meses, vai fazer quase um ano,
que a gente tem um grupo de psicólogos também do esporte que acompanha o trabalho da seleção Uhum. feminina. Então, é um recurso, assim, para mim, ao meu ver, essencial pro esporte de alto rendimento, Uhum. porque a gente tem que ter um autoconhecimento muito bom para conseguir fazer todo o trabalho com consciência, de chegar num limite, de conseguir entender como lidar com frustração e, enfim, muita coisa. Todos os atletas precisam enfrentar. E também adicionando Uhum. esses desafios são os desafios de grupo, de como criar uma dinâmica de grupo, como criar essa coesão no trabalho coletivo. Então, para mim, é uma ferramenta que eu demorei para entender como uma ferramenta muito essencial, mas fico muito grata que a gente tenha esse recurso agora na seleção. Ah, muito bom, muito bom. A Renata, ela perguntou assim: em qual momento dessa história entra a sua atual esposa? Oh, isso é engraçado. A Marge entra muito cedo nessa história, na real, porque ela era manager da seleção quando eu comecei toda essa empreitada de entrar na seleção feminina. Então, o primeiro contato que eu tive com ela foi muitos e-mails trocados no processo antes de eu chegar no Brasil para minha seletiva. Então, e daí ela conta melhor, mas a confederação já tinha gasto um pouco de dinheiro com outras duas atletas que tinham pagado tudo, trouxeram elas, e elas não deram nada certo nesse processo de tentar injetar talento na seleção feminina. E daí chega eu era a terceira na lista, então eu cheguei já, e ela, ai, uma americana, que ela vai fazer no Brasil? Só quer passear. Então, ela exigiu assim um tanto de burocracia para eu provar que eu estava preparada para ir. Daí ela convenceu a confederação de não me dar nada de ajuda de custo, porque precisava ser algo que partia da minha vontade e tudo. Então, é um pouco disso, de eu não saber dessas motivações na época, mas a gente trocava muito e-mail, de ela exigir que eu tirava título de eleitor como um dos documentos, e eu, como eu vou fazer isso nos Estados Unidos? Enfim, foi Uhum. umas coisas meio engraçadas, assim. Daí eu cheguei no Brasil e eu precisava buscar umas coisas no escritório da confederação. E eu meio que ela saiu, eu nunca vou esquecer essa cena, ela saiu de uma reunião meio furiosa, eu acho que era uma reunião meio acalentada, assim, ela saiu meio furiosa e eu tava lá, eu no meio do escritório, tipo, estou esperando alguém me acolher e me dar as coisas que eu preciso. E ela, tipo, sou a Marjorie, a manager. E eu, eu sei. Ela não, acho que não era a resposta educada que ela queria receber. Daí eu me apresentei dela. E daí eu tive que fazer uma reunião com o treinador e ela, você quer que a reunião seja em português ou inglês? E eu falei, pode ser em português. Eu queria, tipo, já, não, chega, eu sou americana, mas cheguei já. Mas Uhum. ela fala muito rápido. Mas assim, ela fala. E quando ela quer falar mais rápido, ela fala mais rápido ainda. De propósito, E né? juro que era de propósito, né? Nesse momento, juro que. E daí ela falou. Usou umas palavras que eu nunca ouvi falar na vida. E daí virou e falou: Você tem alguma dúvida? Eu falei: Não, entendi tudo. Não ia dar o braço a torcer também, né? Manager de tudo na época. E a gente começou a só passar tempo. No dia de passeio, eu queria ir para o museu, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E ninguém mais queria ir, porque ninguém mais gostava, não tinha esse interesse, e ela queria ir. Então a gente, as duas, fomos para o museu Uhum. em Amsterdã juntas. E foi assim, o primeiro passeio de eu tenho esses interesses, e daí a gente começou a conversar. Aham. E daí foi assim, muito natural, muito orgânico, de perceber que a gente tinha esses interesses em comum. Eu achava ela muito interessante, muito inteligente. E daí, quando a gente voltou para São Paulo, como, tipo, eu queria conhecer a cidade e tudo, eu comecei a... E ela é historiadora, super bem formada, muito...
Ela lê muito, então ela, tipo, a gente fez alguns passeios juntas de conhecer a cidade, para os museus. Então foi um processo de. Era tarde demais quando a gente percebeu o que estava acontecendo. Então, é, Aham. então Já estava envolvidas. já tava. E não tinha. Uhum. Sim. Ou seja, ela está aí desde o seu início aqui no Brasil, né? Ela está marcada na sua história desde esse início. Isso, eu falo, se ela não cansou de mim ainda, ela ainda tá aturando as piadas ruins, acho que isso vale pra vida. Uhum, com certeza, com certeza. Izzy, me diz uma coisa. Eu tô vendo que a Adriana tá mandando uma mensagem aqui, mas senão eu não consigo fazer meu roteiro. Calma, gente, eu vou perguntar. Deixa eu fazer meu roteiro um pouquinho. Quais foram as maiores dificuldades, né, que você encontrou tanto no alto rendimento, né, em relação a todas as questões, né, ao alto rendimento, a questão da orientação sexual, quais foram as maiores dificuldades que você teve e como você lidou com elas? Maiores dificuldades, para mim, daí falando, tipo, no geral, em me tornar atleta de alto rendimento e nesse processo todo, é conseguir sim entender tão bem que você consegue começar a desafiar seus limites. É muito fácil você estar Uhum, inserido num ambiente de alto rendimento. É muito. Você tem alguém falando quando fazer o treino de academia, faz o treino de campo, faz isso, faz aquilo, corre tanto, é o treino físico. Só estando naquele ambiente você vai ter evoluções, pelo fato de você estar lá uhum, todo dia. Mas conseguir chegar num ponto em que você entende o trabalho que precisa ser feito e, por outro lado, tem essa alta consciência para se desafiar dentro desse trabalho cotidiano, e esse trabalho de detalhe mesmo, é onde você realmente começa a evoluir e dar uns grandes passos. E isso exige também trabalhar fora da zona de conforto, na zona de desconforto. uhum. Então, é Sim. entender, ter essa autoconsciência para entender o que é só um pouco de medo, o que é agora, eu tô. Uhum, Atleta nesses últimos 6 anos de minhas motivações mudaram muito ao longo desse tempo e eu acho que o desafio maior eu acho que é esse atingir esse autoconhecimento e aplicar isso no trabalho. E daí sim, tipo, uhum, de perder convocação e tudo isso é difícil, mas eu acho que a essência do trabalho é chegar nesse ponto de conseguir saber seus limites e trabalhar naquele um pouco depois, e entrar nessa aham, zona, fora da zona de conforto. Então, e daí, uhum, sobre orientação sexual, eu acho que o rugby, para mim, é um esporte diferenciado, pelo menos para as mulheres, de que foi o primeiro espaço aberto que eu tive, um espaço seguro para começar a me expressar e ser uhum, cercada por outras mulheres que já se conheciam melhor e conseguiam já saber como se identificavam e tinham relações que para mim eram a primeira vez que eu vi assim para mim eram os primeiros exemplos disso na minha vida. Então, nesse sentido, o rugby me ajudou muito de conseguir me tirar dessas caixinhas que eram os únicos exemplos de como se identificar, como se expressar e tentar se entender. Então, nesse sentido, o rugby uhum. é muito diferente que outros esportes. E eu falo para as mulheres porque, nesse sentido, podemos dizer, o machismo e não machismo, mas a misoginia e a homofobia criou esse espaço subversivo para o rugby feminino ser um Sim. espaço em que mulheres lésbicas podem existir assim feliz e tranquilamente, porque, claro Aham, que ela joga rugby, ela é lésbica. Então, era
Uhum. principalmente no início do rugby feminino, eu digo, tipo, nos anos 90 e Vira quase um rótulo também, né? isso. Então, é nesse sentido de que ter esse espaço meio subversivo e contra muitas das normas da sociedade do que é uma mulher feminina e o rugby feminino desconstruir isso de não precisa ser forte, precisa meter seu corpo nos lugares, meter seu corpo contra outros corpos. Então, Sim. isso é grande tabu ainda em muitos lugares do rugby ser um Uhum. esporte para mulheres. E daí, digo, essa homofobia também age em outro sentido contra os homens, de que um homem Uhum. homossexual daí tem um, esse estereótipo de ser delicado, de efeminado. Então, daí tem todos os traços Sim. de mulheres que daí são desvalorizados por serem, tipo, delicados, fracos. Enfim, tudo isso da Uhum. homofobia e o machismo andarem mão dados. E isso tem Sim, efeito sim. diferente contra mulheres e homens. Uhum, com certeza. A Renata fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Machismo, LGBT, fobia, existe no rugby, né? Você falou que tem aí um pouquinho de diferença, mas quais são as diferenças entre o rugby do Brasil e o rugby dos Estados Unidos? Nesse sentido também. Sim, eu acho que tem muitas similaridades. Eu não enxergo muita diferença no rugby do Brasil comparado com o rugby dos Estados Unidos. Nesse sentido, tem essa diferença dentro do rugby feminino e o rugby masculino. Um, então, é esse espaço de ter mais, de eu conhecer mais mulheres abertamente assumidas, homossexuais e tudo, no rugby feminino, mas eu conheço, não sei, fora dos times LGBT, não sei se eu já encontrei um cara, um Aham. homem que joga rugby e é abertamente assumido e tudo, jogando num time tradicional, Uhum. que não é um time LGBT. Uhum. E isso, será que não existem homens homossexuais que querem jogar rugby? Eu acho que é uma pergunta a criticar, Uhum. porque não é possível pelos números, pelos, tipo, pura Sim. estatística de quantas pessoas homossexuais existem, quantas pessoas jogam rugby, sabe? Você começa a ter essa disparidade. Então, é questionar o Uhum. que, por que não tem, é uma cultura de masculinidade tóxica, é uma coisa que o esporte, mesmo um esporte de valores, não consegue desconstruir ainda. Então, tem várias dessas questões, e daí eu acho que é interessante que também tem outros exemplos fora das Américas. O melhor árbitro do mundo, que é de país de Gales, ele é homossexual e ele se sente super seguro no Uhum. esporte, já foi premiado como o melhor árbitro, é super respeitado em campo e nem é uma questão. E para mim isso é Uhum. muito legal. Isso é um marco do esporte. Então, e daí outros grandes exemplos de jogadores que se assumiram depois de se aposentar, que também, mas eu acho que Sim. é interessante que já sabiam que eram quanto jogadores sobre Oi. tempestades aqui. Voltou. Voltou. Um, Ah, tá tudo bem. E isso que eu ia perguntar, mas tá segura? Uh, mas é isso, eu acho que daí dentro dos rugby, o rugby das Américas, eu acho que tem muitas coisas bem parecidas. Talvez, um, Uhum. pensando mais amplamente como América do Sul, daí a gente consegue destacar talvez alguns anos, não, eu não quero dizer atraso, porque sempre tem Sim. alguns avanços e a gente precisa comemorar esses pequenos avanços que realmente são onde Aham. a história é feita, mas a América do Sul, como um todo, é mais conservadora, é mais tradicional nesses estereótipos de gênero Uhum. e também nas violências contra mulheres. Então, é algo a ser criticado. Qual é o papel do esporte? Se tem como mudar isso? Se o esporte simplesmente reflete o que acontece na sociedade? É interessante. Uhum. Não, e esse tema é muito importante, né, da gente
desmembrar um pouco, né? Porque você falou, né, da questão do rugby feminino ser mais aceito, né? Ah, tudo bem, ela é lésbica, ela joga rugby mesmo, joga rugby mesmo, né? Faz todo sentido. Né, acaba também criando um rótulo de toda mulher que joga rugby é lésbica, né? Acaba sendo rotulado dessa forma. E talvez para o masculino não funcione muito bem dessa forma, né? Esse homem é gay, tá jogando rugby, né? Um esporte mais bruto, né? Que tem mais Ou, contato, né? isso, Tem essas ou talvez diferenças. sofrer pressão dentro de algum time, de ai, no meu time não tem, porque vai encostar nos outros caras, sei lá, Aham, sabe? Ai, eu não sou homofóbico sim. mais no meu time. E daí você tem esses Aham, preconceitos meio velados. Até que por sim. alguns anos a seleção feminina recebia muitas pautas de entrevista em que muitas perguntas eram sobre como nós, mulheres, preservamos nossa vaidade mesmo jogando rugby. E daí foi toda uma. Daí Aham. eu abracei essa luta mesmo. Eu falei, não, mas, gente, não dá pra continuar respondendo pergunta. O que é mais difícil, taclear ou passar rima no carro, sabe? Essas coisas. Enfim, eu pensei, não, Uhum. gente, não. Daí é toda uma desconstrução. Alguém só jogou, acho que foi a Renata, de tudo sobre estereótipos de gênero, de eu Sim. fazer alguma coisa ou jogar algum esporte, isso reflete alguma coisa no meu gênero ou na minha identidade. E não, eu jogo um esporte Uhum. e eu posso, eu Sim. sou mulher e Independente de qualquer exato, coisa, e né? eu sou lésbica e uma coisa não tem a ver com a outra e a gente precisa separar isso, Uhum. entender que existem ao mesmo tempo, mas nenhum é causa da outra e daí é tentar desconstruir isso mesmo. Sim, sim, com certeza. A Renata está fazendo aqui uma pergunta que era até uma que eu já estava meio que ingressando nela, né? Em qual momento, né, você resolveu ter essa relação mais próxima com a causa LGBT? Né? Quando que você decidiu, opa, eu acho que eu quero me engajar nessa luta, né? Eu acho que eu quero estar mais à frente, quero me posicionar de uma forma realmente mais afinca, né? E começou a ter essa relação de militância, né? Pela Sim. causa. Eu sempre tive essa noção de que quem milita por uma causa, quem é militante, é aquela que vai na rua, que participou de protesto, já foi pra cadeia, né? Já fez alguma coisa de se misturar contra a lei, sabe? Isso é militante. E eu fui descobrindo que não é assim. Tem tantas formas Uhum. de militar, tem tantos jeitos de apoiar uma causa, ser alguém que tenta influenciar outras pessoas em nome de uma causa. E o que aconteceu depois do pedido de casamento, falando honestamente, foi. Uhum. Um, Inclusive, estão perguntando aí como é que não, foi o então vou pedido. contar sobre o pedido, daí a gente segue no eixo. Mas daí, sobre o pedido, não era para ter imprensa, já começo assim, não era para ter ninguém lá. A ideia da Marjorie principalmente sobre os Jogos Olímpicos, era que nós duas estávamos realizando um sonho. Eu como atleta, ela como gerente no esporte, conseguimos chegar naquele palco olímpico e realizar esse sonho. Foi o motivo que eu me mudei para o Brasil. A gente se conheceu porque eu estava correndo atrás desse sonho e de conseguir fazer isso no Rio 2016 foi assim, sonho realizado. E esse é, assim, um passo também nas nossas vidas, de o que acontece depois do Rio 2016, o que acontece, será que eu volto para os Estados Unidos? E a gente estava começando a ter essas Uhum. conversas. E eu deixei muito claro para ela que a gente era uma coisa aí, não tinha como abrir mão do que a gente tinha. E independente se eu decidia ficar na seleção, ou independente se decidia voltar para casa, o que eu não queria abrir mão era nosso relacionamento. Um, e daí Sim. ela também queria. Daí ela já começou a planejar umas coisas aí, mas ia ser um momento com o meu time, que era minha família, né? No Brasil, a seleção Aham. se tornou minha família e quando ela foi contratada pelo comitê organizador do Rio, é, a equipe dela lá no estádio se tornou a família dela também.
ela se mudou para o Rio, a gente ficou uns 9 meses indo e voltando, sabe? Cada final de semana foi uma loucura nessa reta final, né, dos jogos, mas da gente ter também esse contato muito próximo com essas famílias que dentro do esporte, que abraçaram a gente do jeito que a gente que é uma coisa muito especial. Então ela queria esse momento, depois dos nossos jogos, no campo vazio lá em Deodoro, ter esse momento de falar que é isso que a gente queria para o resto das nossas vidas. E alguém alertou a Aham. imprensa, não era para ser assim, mas alguém falou, ela vai fazer isso. E alguém achou que ia ser notícia. Então, daí, voltando à Uhum. questão da militância, a gente, no dia seguinte, em que minhas redes sociais explodiram, em que eu não consegui ligar meu celular sem achar que ia explodir de tanta notificação e ligação, e meu Deus, o que está acontecendo? Então, a gente perceber que é notícia, foi notícia, e que, de repente, muitas pessoas, tipo, logo no dia seguinte, eu tive que fazer uma entrevista ao vivo, sabe, na CNN, e uma das primeiras perguntas foi: o que Uhum. você fala para outros atletas LGBT? Eu, tipo, meu Deus do céu, uh, certifique-se que você tá num lugar Se seguro. casem com quem você ama. Eu falei, é muito legal você se assumir e ter um momento assim com a pessoa que você ama, mas é criminalizado em muitos países ainda. Não é Uhum. seguro todo atleta de repente sentir que pode se assumir. E eu fiquei assim, ainda bem que eu sabia alguma coisa sobre o assunto, porque eu penso no, Sim. meu Deus, e se eu fosse, e sem juízo de valor, mas se eu fosse mais ignorante Aham. sobre o assunto. Então, Aham. era um momento em que eu percebi que, tipo, eu e a Mar já conversamos muito sobre esse assunto, a gente já se posiciona com outras causas, a gente sabe que toda ação, mesmo pequena, toda ação nas nossas vidas é política, porque só eu não Uhum. posso andar de mão dada com ela em alguns lugares do Brasil e da Sim. cidade. Então, isso é um fato e isso é algo político, porque não é só o que eu quero fazer, não é Aham. só o que a gente quer fazer, mas tudo tem uma consequência e vai impactar em outra pessoa. Até o que a gente compra no mercado, essa escolha também é política, Uhum. porque a gente vai botar nosso dinheiro para algum lugar que apoia desmatamento na Amazônia ou não. Então, tudo isso, eu Uhum. tento. Daí, Aham. pensando, a gente já conversava sobre essas coisas, já tentava um, saber o que eram nossos valores e como a gente se posicionava. E pelo fato de eu ter tantas entrevistas para fazer, foi o momento da gente sentar e conversar. E a gente sentou, falou: é o momento, ou a gente nega todas as entrevistas daqui para frente, e nossa vida privada é nossa vida, ou a gente continua nisso, a gente vai dar uma entrevista, a gente vai falar sobre, e a gente é assim, e a gente vai abrir essa porta da visibilidade e da representatividade. Mas foi uma decisão consciente nesse Uhum. sentido, porque eu só queria curtir o resto dos Jogos Olímpicos, minha família estava lá no Rio, a Marge ainda estava trabalhando, então quem estava fazendo todas as Aham. entrevistas era eu. Então eu falei, isso é um saco, mas será que importa? Então, e isso é um momento não sei, é muito lindo falar, eu sou militante agora, eu levanto bandeira, mas Sim. na época eu falei, tá sendo um saco, não tenho tempo para mim, todo mundo quer uma entrevista, e a gente parou com Uhum. calma, respiramos e falamos, eu acho que é importante, eu acho que Sim. vale a pena a gente verbalizar essas coisas, ser mais visíveis nesse sentido, e, e parando para pensar, fazer aquilo que teria feito tanta diferença na minha vida crescendo. Então, ver alguém falando sobre Uhum. isso, ver uma mulher super feliz, realizada, bem-sucedida no que ela escolheu fazer, e sem tendo que esconder uma parte dela. Então, e daí eu pensei, nossa, assim, teria feito toda a diferença na minha vida, talvez. Se eu tivesse tido Uhum. um exemplo, talvez um exemplo assim, crescendo. Sim. Então a gente fala, se uma pessoa vai ser influenciada
afetada por isso, vai ver um exemplo e se sentir menos sozinha, menos estranha ou esquisita na adolescência, vale a pena. Mas é isso, Com tem certeza. tantas formas de militar, tantas formas de. Eu falo que é tão simples quanto começar uma conversa com alguém. De, Aham. de alguém. E eu brinco, mas é um exemplo que eu uso de muitos atletas, muitas das minhas colegas de time usavam a expressão viado como vírgula, como uma Uhum. coisa assim, espalhado no vocabulário. E eu comecei a pegar no pé. Eu Sim. comecei a pegar no pé, pegar, não fala isso, não fala. E alguém falou, mas por que não? E eu falei, haha, chegamos no momento que é o momento de alguém se sentir curioso o suficiente para perguntar por que não. E daí eu falei, por quê? Isso é uma expressão homofóbica. E daí começar a explicar por quê. Eu falei, Uhum. não é só eu me ofender, mas vocês também saberem o Sim. peso que essa palavra carrega e por que machuca tanta gente. E daí agora não é, elas não usam, não só porque eu me ofendo, mas elas também Sim. sabem que, putz, melhor usar outra palavra, porque isso. E é tão simples assim. Começa uma conversa com alguém. Isso já é uma forma de É militar. isso, já é, exato. Você não aceitar alguém usar uma palavra, começar a mudar a linguagem sobre um assunto e também falar sobre assuntos para eles se tornarem normais e naturais. Eu falo que esse ano talvez foi o Uhum. primeiro ano em que junho, o mês do orgulho, passou com tanta naturalidade, de tantas marcas Aham. se posicionando, mas sem essa ideia de estamos nós posicionando antes de fazer um anúncio. Era simplesmente abraçar, mudaram as cores da foto, postaram alguma coisa, mas sem esse bafafá de estamos falando sobre alguma coisa tabu. Então, eu acho que isso, para mim, Uhum. Está se tornando mais fluido, né, esse com mais assunto. naturalidade. Então, eu me deparei nisso. Falei, será que mais pessoas estão falando sobre isso? Ou só não sei. Né? Eu fiquei assim, será que é só porque não estão rolando outras coisas porque o mundo parou por Covid? Mas tudo bem, eu tô aceitando. Exatamente, vamos aproveitar esse momento, né? Já que está acontecendo tudo isso, a gente aproveita esse momento para continuar naturalizando cada vez mais, né? Exato. O Alberto ele fez uma pergunta aqui interessante, né? Ele perguntou se você acha que os gestores esportivos e treinadores podem escolher os seus jogadores baseados na sua sexualidade. Né? E se você tem medo de sofrer represálias pela representatividade que você tem hoje. Eu acho que cada pessoa vai tomar escolhas baseado nos seus valores e o que acha que pode fazer ou não dentro de certas regras, mas eu acredito muito na pressão que ambientes podem criar que tornam algumas decisões aceitas ou não. Então, o que eu quero dizer com isso é, tipo, pressão social e pressão interna de cultura de ambiente é muito poderosa. De criar Uhum. um ambiente que, por exemplo, uma confederação de rugby que joga um esporte baseado em valores, que abraça esses valores, entre aspas, se começa a falar tanto sobre esses valores, meio que cria esse ambiente em que será que é aceitável tomar uma decisão que é contra algum desses valores? Mas é isso. Uhum. Os valores precisam ser vividos por todas as pessoas que estão lá, que não pode existir tanta discrepância entre o discurso e as ações. Mas dentro Sim. de gestões, dentro de organizações e em todo nível de tomada de decisão, existem fatores que criam alguma pressão sobre as decisões que são tomadas. Então, daí, Uhum. entidades esportivas, por exemplo, sofrem pressões externas, principalmente aquelas motivadas por dinheiro. Então, é Sim. bacana que, pelo menos no rugby, nossos patrocinadores apoiam a causa. E de forma ou de Uhum. forma muito natural, de não falar nada quando a confederação posta alguma coisa, só dar aquele retweet ou aquele compartilhamento e outros que realmente fazem campanha, que também, de certa forma, demonstram que apoiam a causa também. E então, Sim. nesse sentido, é importante, de novo, romper.
romper o silêncio sobre isso, de ter Sim. os Uhum. patrocinadores já falarem sobre alguém que toma decisões, que está alto na hierarquia, se posicionar. Porque na falta de posicionamento, na falta de algum barulho, algum ruído sobre isso, o silêncio vai sempre beneficiar o opressor, sempre vai agir em Uhum. nome do status quo, que nesse mundo Perfeito. ainda é heteronormatividade, é dentro desses padrões de estereótipos de gênero e tudo mais. Então, se eu sinto medo de alguma represália, eu não, sinceramente não, porque eu conheço quem faz parte da confederação. Eu já ocupo alguns cargos que me ajudam a participar de algumas conversas e pelo menos ter contato com esses gestores que talvez vão tomar decisões e também conhecer os patrocinadores que botam o dinheiro no rugby brasileiro. Então, acho que isso é importante, mas se eu Aham. jogasse outro esporte que é super silencioso sobre isso, que não fala sobre, que meu salário é diretamente ligado a. Eu teria medo sim, mas no fim do dia eu tento agir com consciência limpa. Eu tento, mesmo se tem algum medo sobre alguma coisa, preciso ter uma consciência limpa no fim do dia. Até aproveitar para engatar aqui na pergunta da Adriana, que ela perguntou se você já sofreu algum tipo de preconceito por parte de algum representante institucional, gestor, diretor, técnico. E aí eu vou engatar também numa pergunta minha, né? Como você acha que esse preconceito influencia a saúde mental dos atletas? Um, eu algum preconceito, mas infelizmente o antigo treinador da seleção era um cara assim que assim, pisava em alguns limites. E até que o Uhum. grupo, em certo momento, antes dos Jogos Olímpicos, confrontou e rolou muita tensão. E foi um momento antes de ter comissão de atletas, antes do COB lançar sobre a prevenção de assédio dentro do esporte, antes dessas resguardas, ou rolaram alguns momentos em que esse treinador fazia muitas coisas que a gente, como atletas, não sabia muito bem se ultrapassou um limite, se não me senti muito confortável. Então, eu acho que ao longo desse tempo é muito legal que agora na confederação tem muitos canais para denunciar coisas assim. Tem também rolou alguma troca de pessoas dentro da confederação também que eu acho que entraram muitas pessoas muito claros, e isso ajuda a criar um ambiente em que atletas se sentem seguros. E sobre saúde mental é exatamente isso. No ambiente que eu habito dentro da seleção, as pessoas com quem eu tenho contato, se eu não tivesse certeza ou segurança de poder ser eu mesma, sem ter que sempre ficar Uhum. na guarda, sempre assim tendo muito cuidado sobre o que eu falo, eu não posso mencionar que eu sou casada, tudo isso seria uma pressão, alguma coisa a mais que ia me deixar muito tensa, e pesar, assim, no que eu faria ou pensasse todos os dias. E isso acaba ocupando muito espaço mental, que a gente fala de eu ter tantas Uhum. preocupações e também muitas inseguranças, tudo isso acaba ocupando muito espaço na cabeça
e gerando pressão interna, gerando esse conflito interno, muita angústia, muita ansiedade. Então, de eu conseguir me sentir confortável no espaço que eu, no espaço que eu circulo, com as pessoas que eu encontro naquele espaço, é uma coisa que me deixa mais tranquila para ser eu mesma. E daí, sem esse peso na cabeça, sem eu tenho mais capacidade mental para me dedicar a outras coisas. E essa Uhum. entrega vem mais fácil mesmo. Mas é a Sim. relação entre o ambiente de trabalho e também as conversas no ambiente de trabalho, a linguagem usada no ambiente do trabalho afeta muito, é diretamente ligado na saúde de atletas. Uhum. 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 Easy, a gente está chegando no fim, faltam só 4 minutos para Já, terminar, passou super rápido. Tem um monte de pergunta que passou aqui, que não vai dar tempo de eu fazer tudo, e tinha também umas que eu já tinha colocado aqui. Mas como o Paulo, né, Paulo Ribeiro comentou aqui, precisa de uma live 2. Já aproveito de antemão e pergunto se você aceita em algum momento fazer a segunda parte dessa com live. certeza, eu aceito. Pode ser um parte 2, eu super aceito. Passou muito rápido. Passou muito rápido e tem tanta coisa, né, que a gente ainda precisava pontuar, precisava falar aqui. Realmente passou muito rápido. Eu tô aqui, por mim, eu ficaria mais tempo, mas como encerra, né? Tem 1 hora só, acaba caindo, né? Mas realmente é um tema muito importante, né, que a gente precisa debater sempre, cada vez mais, para naturalizar cada vez mais. E então, né, agradecer mais uma vez a sua participação, a sua fala que foi maravilhosa. Tá todo mundo aqui elogiando muito, né? Uma fala muito certeira, né? Muito cuidadosa, muito estudada, né? Com realmente consciência do que está falando, né? Sabendo do que está falando, né? Isso é muito importante. E eu vou deixar esses últimos minutinhos para você falar o que você quiser, né? Para poder fazer suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhosa a participação, foi incrível. Da minha experiência própria, de como o esporte me ajudou a entrar nessa busca de tentar realizar meu potencial, não só como atleta, mas como pessoa. E eu consegui achar esse espaço dentro do esporte. Mas se o esporte não é Uhum. esse espaço seguro para todo mundo, eu acho muito triste ter um mundo em que todo mundo não pode se realizar ou tentar encontrar seu potencial no esporte através do esporte por causa de preconceitos LGBT fóbicos. Então, eu deixo esse último pensamento de quantos potenciais individuais não realizados acontecem, ouvem no mundo por causa de preconceito. E então é isso. Começa uma conversa com alguém, tenta fazer uma partezinha aí para mudar uma mente. Com certeza. Maravilhosa, Isa, maravilhosa. Só posso agradecer mais e mais. Aqui tá batendo 1 minuto, vai cair já já. Então, novamente, muito obrigada. Já tá aqui, ó, vai ficar salva a live. Se nada der errado no Instagram, vai ficar salva. E tem aqui, ó, testemunhas de que Izzy já aceitou uma parte 2. Perfeito. Um abraço. Parabéns também pelo trabalho que vocês fazem. Izzy, muito obrigada. A gente tenta, né, sempre trazer assuntos que são importantes, né, para realmente a gente debater cada vez mais. Muito obrigada, Izzy. Um beijo enorme.